Diante da cena da Madonnella, né? A Isabel amamentando o nosso querido, amado filho Arthur, e de um sol de primavera batendo nas flores da janela, eu faço um apelo a você. Muita gente tem escrito dizendo que está gostando dos vídeos que eu produzo aqui, o Fernão Mesquita, por exemplo. Então eu quero, se você gostar, compartilhe em redes sociais. Estou com 307 mil inscritos e parece que as pessoas estão gostando, porque no último mês eu fui informado que eu tive 28 mil inscrições a mais. Então, inscreva-se se você gostar, né? Comente, critique, elogie, faça o que você quiser. Isso aqui é um canal democrático. Eu sou democrático. Eu tenho opinião firme, eu não sou imparcial, eu tenho um lado, mas eu sou independente. Não tenho ligação com o governo, com partido nenhum, com oposição e muito menos com resistência, né? Pois bem, ontem eu apresentei uns dados muito interessantes do Instituto Data Popular. E a Isabel reclamou que eu apresentei dados fortes, contundentes, até abri o comentário com eles, e vou fazer o mesmo hoje, mas não situei direito a pesquisa nem o Instituto. O Instituto Data Popular existe há 17 anos e pertence ao João Augusto Palhares Neto, um publicitário que teve essa ideia de fazer pesquisa junto às classes populares. E ele selecionou, e ele pesquisa só na classe C, entre 2 mil e 4 mil reais de rendas mensais, de renda por mês, né? Rendas mensais. Então, essa classe C significa, segundo o IBGE, 51% da população brasileira. E o Data Popular resolveu fazer uma pesquisa mensal, eles estão fazendo um grande esforço para ser mensal, chamada Data Checkup Brasil, né? Nessa primeira, que eu já citei para você ontem, o apoio que elas dão à Operação Lava Jato, eles também investigaram, e eu disse a vocês que essa classe C é uma classe bastante ligada à família e a conceitos religiosos, não propriamente a religião, mas conceitos de honestidade, de fidelidade, de lealdade, conceitos que são, digamos, estranhos na alta elite política brasileira. Essas pessoas têm hábitos de consumo, são grandes consumidores. Por exemplo, o meio de comunicação deles já deixou de ser há muito tempo o telefone público, telefone celular, as redes sociais, especialmente o WhatsApp, que é o meu meio de comunicação, o seu, da classe média, da burguesia, mas também do povão, que eu posso chamar a classe C de povão, certo? Bom, então, continuando o que eu comecei a apresentar ontem, a pedido da minha diretora aqui, a Isabel, porque ela achou que ficou faltando coisa, e ficou mesmo, eu quero passar outros dados importantes dessa pesquisa. A pesquisa mostra que há uma consciência dos altíssimos graus de corrupção dos poderes e da burguesia brasileira por parte do povão, né? Olha, segundo a pesquisa Checkup Brasil, do Instituto Data Popular, Data Checkup Brasil, do Instituto Data Popular, a corrupção é muito presente no executivo, para 92%, para 86%. 92% é corrupção presente no poder legislativo. Ou seja, aquela república da corrupção, aquela república da roubalheira denunciada ontem pelo meu professor de Direito, o professor Modesto Carvalhosa, professor da USP e grande combatente contra a corrupção, né? Está registrado no povão a consciência disso. 92% dos brasileiros que ganham entre 2 e 4 mil reais sabem que o poder legislativo é corrupto, ou seja, aquele poder que pretende representá-lo. 86% no poder executivo e 87% entre empresários e 80% no judiciário, ou seja, o povo também tem consciência de que
o judiciário é corrupto. E eu quero chamar a atenção que essa corrupção concentra-se cada vez mais nos órgãos superiores da justiça, não tanto na primeira instância e até na segunda instância, onde os graus de corrupção existem, mas são menores, né? Essa pesquisa também, que é uma classe que é muito pouco ouvida, segundo João Palhares, e por isso mesmo ele está ouvindo essa classe, né? É otimista, viu? É otimista. 38% acham que a situação brasileira vai melhorar nos próximos meses. E 53% acreditam no avanço da renda pessoal. Um dos líderes dessa classe C é o ex-ministro, o ex-juiz e o atual ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. Andou meio ameaçado lá no governo Bolsonaro, mas voltou a ser prestigiado. E ontem ele foi ao Twitter, aliás, ele foi na noite de quarta-feira, para dar parabéns ao Senado pela aprovação de uma medida provisória. E eu quero, aqui eu que vivo criticando muito o Poder Legislativo, quero me associar ao Moro, porque ele aplaudiu o fato de ter aprovado uma medida provisória que agiliza o processo de venda de bens apreendidos de réus por crimes relacionados com o tráfico de drogas. Né? Que agora, né, segundo o texto, a venda desses bens pelo Estado pode acontecer depois que a Justiça determinar o chamado perdimento de patrimônio, sem haver a necessidade de uma decisão transitada em julgado. Pelo menos foi retirada uma dessas decisões transitadas em julgado, que terminam sendo as calendas gregas, né? Pois bem, o Moro escreveu, e eu vou reproduzir aqui para você: parabéns a todo o Senado pela aprovação da medida provisória 885 apresentada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Agiliza a venda de bens confiscados no tráfico de drogas, dá muito dinheiro e permite a utilização imediata dos valores na prevenção e regressão do tráfico de drogas. O projeto vai à sanção. E disse ainda: não precisamos mais esperar uma década pelo fim do processo para usar o dinheiro confiscado dos traficantes. A lei ainda permite a contratação temporária de engenheiros pelo Ministério da Justiça, o que vai destravar a elaboração e a execução de projetos de construção e reforma de presídios. E já que eu estou no ânimo aqui com o sol, com a cena linda da minha mulher amamentando meu filho, eu vou dar outra notícia boa. É que o relator da medida provisória que transferiu o antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, para o Banco Central, e agora virou, né, Unidade de Inteligência Financeira, né, propôs anular, no relatório dele, uma emenda que poderia dar margem para indicações políticas no órgão. Essa possibilidade de dar margem para indicações políticas foi incluída no meio da discussão por alguns parlamentares, como, por exemplo, o senador Zé Serra. Anote aí. Eu já anotei na minha caderneta, voto meu ele não tem não. Pois o COAF, vocês sabem, passou por uma mudança, foi para um lado, foi para o outro, né? E finalmente está lá no Banco Central, e agora essa tentativa de fazer indicação política para o COAF não tem a menor lógica. O que é que tem a ver político com controle de inteligência de atividade financeira, né? Olha, o Valor Econômico informou hoje, na edição de hoje, que a lista enviada para o Ministério das Relações Exteriores com a comitiva oficial que irá à canonização da Irmã Dulce no Vaticano tem 54 representantes da Câmara e 22 do Senado, parlamentares e seus acompanhantes. Segundo o jornal, o grande número de autoridades fez com que as embaixadas brasileiras em Roma e na Santa Sé pedissem reforço financeiro ao Itamaraty para custear alguns dos gastos, caso do traslado entre aeroporto e hotel. É um absurdo isso. O senador Major Olímpio reclamou na Rádio Eldorado, com muita razão,
eles tinham que ter votado no dia 10 o segundo turno da reforma da Previdência e não votaram para ir uma festa no Vaticano, que vai acontecer ainda. Quer dizer, eles podiam ir hoje e voltar na segunda-feira para continuar a votação, né? Pois é, segundo o jornal espanhol El País, eles vão gastar R$ 186.906 só com o gasto de diárias em hotel. A Câmara está escondendo os deputados, né? Escondendo porque é uma vergonha. Agora, é uma vergonha é uma vergonha cancelar a votação da reforma da Previdência que afeta diretamente o bolso do contribuinte e é uma vergonha esconder do eleitor e do cidadão que paga imposto a relação dos senhores deputados e o Senado, segundo o antagonista, tem lá Jacques Wagner, do PT da Bahia, o José Serra, que eu já citei aqui, do PSDB de São Paulo, o Everton, do PDT do Maranhão, Roberto Rocha, aquele que jogou no lixo, jogou no arquivo a investigação do 82º voto de uma eleição de 81 eleitores, aquela que elegeu o Batoré, o Davi Alcolumbre, para o lugar que era pretendido pelo Renan Calheiros, é do PSDB do Maranhão, é o Mano Ferrer, do Podemos do Piauí, Ciro Nogueira, do PP do Piauí, envolvido lá na Lava Jato, e Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Pois é, esse aí está dizendo que vai por conta própria. E vai também o senhor Augusto Aras, procurador-geral da República, só porque é baiano. Agora, o que é que tem a ver procurador em canonização, né? Procurador tem que ficar procurando os demônios, os pecadores, os ladrões, coisa que ele não faz, porque ele é conectado com o PT através do pai, que foi militante do PT e hoje está no PV, ou seja, agora virou ecologista. Bom, além disso, o Dias Toffoli, né? O Dias Toffoli não é baiano, é presidente do Supremo, tem muito a fazer no Brasil e vai passear, tá certo? Bom, eu como não posso passear, não posso ir a Roma, que é uma bela cidade que eu queria levar a Isabel e o Arthur, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té, e só a verdade nos salvará.